Boa tarde, companheiro, companheira. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2021. Quem não me conhece, eu sou Israel de Almeida, sou servidor público no município de Guaíra e estou representante do Sindicato dos Servidores do município. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre volta às aulas em tempos de pandemia. Como sou representante do sindicato, diretor do sindicato, uma das perguntas que mais me chegam é a respeito da volta às aulas em tempos de pandemia. Digo a vocês o seguinte: sou contra o retorno das aulas presenciais em tempos de pandemia. Isto porque a criança sai de casa, vai para a escola, dizem que a criança corre menos risco de contrair ou de sofrer consequências graves com o Covid-19. Porém, a criança se torna o transmissor do vírus. Ele vai para a escola, pode contrair o vírus, levar o vírus para casa e transmitir esse vírus para os pais, para os tios, para os avós ou para outros vizinhos de mais idades. Sabemos que a maior parte das crianças hoje, muitas das vezes vivem com seus avós. Enquanto os pais trabalham, quem cuida das crianças são os avós. E a vovó, coitada, vai estar sendo colocada em risco porque o seu neto foi para a escola. Mas também não é só questão da criança. Pouco se fala a questão do professor. Quantos professores nós temos na rede pública com a faixa de idade já um pouco avançada, acima dos 45 anos? Quantos professores nós temos com problemas de diabetes, problemas cardíacos, pessoas que estão no grupo de risco? Então, eu acredito que, no momento, não é possível o retorno às aulas presencial. Eu defendo que o governo continue com as aulas online, dê condições para as famílias terem em casa internet para poder fazer com que as crianças acompanhem essas aulas, né? Até mesmo porque, se voltar às aulas presencial, aí diz que não seria todos os alunos, uma parte continuaria tendo a aula através da rede social, através da internet. Mas e quanto aos professores? O professor vai dar aula na sala de aula e também vai dar aula via internet? Chega o fato que os professores não tiveram apoio do governo para comprar equipamento. Os professores gravam aula através dos seus próprios celulares, pagando a sua internet. O governo não liberou internet para professor, não liberou aparelho, câmera para gravar, nada disso. Os professores estão tendo dupla jornada. Se voltar da aula na sala de aula presencial, eles vão ter mais uma jornada, que seria a jornada de aula presencial, a jornada de aula via internet e aquele fato que tem pais ou alunos que não respeitam o sábado, o domingo ou a hora de descanso do professor e às vezes 11 horas da noite liga para o professor querendo alguma solução de algum problema. Eu vejo que não é o momento de voltar às aulas presencial. Por um outro lado, falando em aula, tanto o governo federal quanto os governos dos estados, principalmente aqui no meu estado, o estado do Paraná, eu sou de Guaíra, aqui da divisa com o Paraguai,
principalmente o governo do nosso estado, estão sucateando a educação, transformando algumas escolas em escolas cívico-militar e as escolas um pouquinho melhor, eles estão preservando para poder privatizar. Porque as escolas que não têm nenhuma escola privada com interesse de adquirir aquela escola, eles estão transformando em cívico-militar. Mas a escola que é um pouquinho melhor conceituada, eles estão segurando porque no futuro eles vão privatizar essas escolas, porque já tem escolas particulares interessadas em ficar com essas escolas. Então, o objetivo do governo é sucatear para dizer que a educação pública não é boa e privatizar. Aí, como que um pai de um aluno que ganha 1 ou 2 salários mínimos vai ter condições de pagar a escola particular para o filho? É complicado. Falando em pandemia, volta às aulas em tempo de pandemia, eu acredito que a gente tem que continuar falando em pandemia. Nós estamos vendo acontecer no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus e no Acre, principalmente na cidade de Rio Branco, naquela região da Conquista, né? Quem conhece o Rio Branco conhece a ocupação Vila da Conquista, que é uma grande ocupação onde mora muita gente, eu acredito que acima de 20 mil pessoas moram naquela região. E muitas pessoas contraíram o vírus. Muitas pessoas daquela região não estão tendo medicamento. O governo federal, que mandou para lá uma equipe para distribuir cloroquina e ivermectina e etc., alegando que teria que fazer o tratamento precoce, hoje ele apresenta como solução transferir os doentes daquela região para outras cidades de outros estados, para o Maranhão, para a Bahia, enfim, para outros estados do Brasil. Com isso, ele está levando o vírus para outras regiões. Eu defendo que não haja o retorno às aulas presenciais e que estas escolas sejam transformadas em hospitais de campanha, onde as salas de aula sejam transformadas em leitos hospitalares e as equipes médicas sejam transferidas para esses locais para atender os doentes. Em vez de pegar o doente e levar ele para o Brasil afora, disseminando o vírus, espalhando o vírus por todo o Brasil, não, isola a região, transforma as escolas em hospitais de campanha, leva todo o equipamento hospitalar para essa região e leva equipes médicas para atender esta população, impedindo que o vírus espalhe para o resto do Brasil. Mas a incompetência do nosso governo, a incompetência do nosso ministro da Saúde, não deixa eles pensar, não deixam eles planejar, porque o governo e os seus ministros não têm planejamento nem para a educação, nem para a saúde e nem para resolver o problema do desemprego no Brasil. É muita incompetência, é falta de projeto, é falta de planejamento. Mais uma vez, sou contra a volta às aulas, porque o teu filho, o teu neto, pode adquirir o vírus na rua, na escola e levar para você dentro de casa. E eu sei que grande parte das crianças hoje são cuidadas pelos avós, pessoas com mais de 65 anos de idade, mais de 70 anos de idade. Então, para você, meu amigo, você, minha amiga, meu muito obrigado. E o meu próximo vídeo nós vamos falar sobre o seguro-desemprego.